Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 1 diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura desse agradou-se o Senhor, e de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que lhe descaiu o semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos repetir essa frase? Diga: a ti cumpre dominá-lo. Põe a mão na sua Bíblia e diga assim comigo: Pai, me ensina teus caminhos, em nome de Jesus. Pode sentar e aplaudir o nome dele bem forte. Glória a Deus. Irmãos, quando Adão e Eva, eles pecaram contra o Senhor, Deus teve que tirar eles do jardim, para que eles não comessem do fruto. Quem lembra o nome do outro fruto? Da árvore da vida. Porque se eles comessem da árvore da vida, eles iriam viver eternamente, sendo pecador e sendo mal. Quem entende isso? A gente sempre prega do fruto que eles comeram, e na cabeça de muitas pessoas, na visão de muita gente, só havia apenas uma árvore, que era do conhecimento do bem e do mal. Mas, no entanto, não era assim. Havia também a árvore, chamada árvore da vida, que se eles comessem da árvore da vida, eles iriam viver eternamente. Quem entende isso? O que eu quero frisar nessa noite? Com a entrada do pecado na vida do ser humano, o ser humano passou a cada vez mais se tornar, a ter comportamentos contrários à palavra do Senhor, a ter comportamentos que desagradam o Senhor. Às vezes, o comportamento não é porque você quer, é o instinto humano. Quem entende isso? Diga comigo: instinto pecaminoso. Quem está entendendo até aqui? O instinto pecaminoso faz as pessoas se comportarem, terem um comportamento contrário à palavra do Senhor. A diferença é que quando nós encontramos o Senhor, quando nós temos vida com Deus, nós temos dado pelo Senhor, diga comigo, domínio próprio, para vencer. Glória a Deus. Vamos dizer glória a Deus por isso? Aleluia. Ele nos dá o domínio próprio. Quando a gente não tem um encontro com Deus, a gente peca de manhã, de tarde, de noite, é um negócio sem freio, e mente, e fala da vida alheia, e enfim, outros pecados, e rouba. Diga: está amarrado, pastor. Quando a gente não tem o Senhor, a gente não se importa tanto com o pecado. A gente sabe o que é pecado, a gente sabe o que é o erro, mas a gente não se importa tanto com os nossos erros. E às vezes a gente até diz assim: mas eu não sou crente, então eu posso. A gente diz isso. Aliás, a gente dizia isso: mas eu não sou crente, eu não sou da igreja. Então a gente acha que tem uma liberdade para pecar, e que esse pecado, essa liberdade pecaminosa, vai nos trazer menos consequência. Muitas pessoas têm esse conceito, esse pensamento lá fora. O que acontece com Caim é que Caim, ele não tinha o temor do Senhor. Ele não adquiriu, herdado por seus pais, a visão espiritual de servir ao Senhor, de agradar ao Senhor. Enquanto que Abel, ele adquiriu a visão espiritual de agradar ao Senhor de todas as formas, de toda a sua vida, todo o seu coração. O amor que Abel tinha pelo Senhor é expresso naquilo que ele fazia para Deus. Quem está comigo, diga glória a Deus.
como que a gente sabe que nós amamos o Senhor? É naquilo que você faz para Deus. Tudo que você faz para Deus, você expressa, você esboça amor de todo o teu coração para o Senhor. Tudo que você faz para o Senhor, você faz com total zelo, com total gratidão, com total amor, não importa. Quando a gente vai fazer alguma coisa para Deus, a gente sempre quer dar o nosso melhor. Volta ao texto. Gênesis capítulo 4, que diz assim, capítulo 4, versos 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então lhe disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Quem foi que ela teve com auxílio do Senhor? Caim. Caim que era mau caráter. Vocês estão entendendo? Com o auxílio de Deus, ela teve Caim. Com a vontade de Deus, ela teve Caim. Com a bênção de Deus, ela teve Caim. Aquele filho, Caim, não era para se tornar um ser mau. Aquele filho, Caim, não era para crescer um homem distante de Deus. Mas como o pecado ele reina no corpo mortal, como o pecado ele reina no ser humano, e quando não se tem a presença de Deus, se peca desenfreadamente e deixa que o pecado domine todo o seu ser. Caim nasceu com o propósito de Deus. Caim nasceu para agradar a Deus, nasceu para servir a Deus em espírito e em verdade, mas ele deixou com que o pecado viesse dominar a sua vida. Todos nós nascemos com o propósito de Deus. Às vezes a gente diz assim, fulano é ruim, ali é ruim. Tem um ditado lá fora que diz, ali não vale o que o gato enterra. Quem já falou isso? Ali é uma peste, diga misericórdia. Ah, diabo. Quer dizer, a gente olha para o ser humano que é mau, a gente imagina que todo ser dele é mau, que às vezes muitas pessoas pensam que não tem um propósito para aquela vida, mas aquela vida, por mais ruim que foi, ou que é, ele nasceu com um propósito, embora não cumpriu o propósito. Com o auxílio de Deus foi que Eva teve Caim. Acontece que Caim ele não deu ouvidos à voz do Senhor. Ele queria servir a Deus de qualquer forma. Ele queria caminhar nos caminhos de Deus de qualquer maneira. Às vezes a gente acha que o nosso pecado ele não vai influenciar na nossa família, mas vai. O pecado de Adão, o pecado de Eva, influenciou no mau caráter de Caim. Influenciou na má formação de Caim, embora não influenciasse na vida de Abel, mas na de Caim influenciou, porque o pecado sempre traz consequências. Eu estando na igreja, ou eu não estando na igreja, eu sendo crente, ou eu não sendo crente, eu sendo pastor, ou eu não sendo pastor, o pecado sempre traz para nós uma consequência. E a consequência do pecado na vida de Adão e Eva não foi tão bom. Aliás, não foi bom, foi péssimo. Vamos lá, continua daqui um pouco mais. No versículo 2. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Os dois irmãos tiveram destinos diferentes. Em tudo. Profissionalmente, no caráter, na maneira como serviam a Deus, Caim e Abel, eles eram totalmente diferentes. Completamente diferentes um do outro. Geralmente, quando nós estamos em uma casa, na nossa casa, todo mundo fala igual, sim ou não? Você olha para o filho de mal, o menino fala igual a mãe dele, o menino fala igual ao pai dele, olha aí. Até o andar, o jeito, a gente vê essas coisas. Na vida de Caim não funcionou, porque o pecado de Adão influenciou na má formação de Caim. Enquanto que Abel, ele olhava para a vontade de Deus, olhava para o reino de Deus de todo o seu coração. Eu volto a dizer, irmãos, como que nós expressamos, como que nós sabemos que amamos o Senhor, é na maneira que nós nos expressamos para Deus. Quem está comigo, diga glória a Deus. Quando Abel vai oferecer uma oferta ao Senhor, ele não faz como Caim. A ideia de oferecer uma oferta ao Senhor foi de Caim.
Vai lá. No versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao... O primeiro a oferecer a oferta, quem foi? Caim. Caim, que nasceu com o auxílio do Senhor. Mas ele oferecia para Deus qualquer coisa. Ele servia a Deus de qualquer maneira. Ele queria agradar ao Senhor. Ele queria que Deus se agradasse dele, sendo que ele estivesse de qualquer maneira. Irmãos, tem muitas pessoas que pensam dessa maneira ainda hoje em dia. Ah, pastor, eu vou para o culto, está bom demais. Você acredita que tem gente que pensa que está fazendo um favor ao pastor porque vem à igreja? Tem muitas pessoas que pensam assim. Quanto que Caim, ele estava com uma má formação. Ele queria servir a Deus de qualquer maneira. Ele queria adorar o Senhor de qualquer maneira. E Deus, ele não se agrada. Quando ele oferece a oferta ao Senhor, ele faz de qualquer maneira. Caim, ele teve uma aplicação má dessa oferta. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar da nossa vida com Deus. Diga assim comigo: eu tenho que oferecer ao meu Deus a melhor ação que eu puder fazer. Diga: eu tenho que servir ao Senhor a melhor caminhada que eu puder fazer. Diga para quem está do outro lado: você tem que servir a Deus da melhor maneira que você puder. Quem está comigo, diga glória a Deus. O que faltava para Caim, irmãos? O que falta para você caminhar com o Senhor? Caim tinha um paz. A gente pode afirmar que Abel, a gente pode afirmar que Adão e Eva, eles eram servos do Senhor. A gente pode afirmar com todas as letras que eles caminhavam no caminho de Deus. A gente pode afirmar com todas as letras que eles eram pessoas tementes a Deus, embora errasse no fruto. Mas eles eram pessoas tementes ao Senhor. Abel recebeu dos seus pais, claro, evidentemente, a conduta que Caim deveria ter recebido. Qual foi a conduta de Abel? Quando Abel viu seu irmão mais velho oferecendo ao Senhor uma oferta, ele também quer fazer a mesma coisa, só que ele faz como? Ele não faz de qualquer forma. Olha só no versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua... Perceba comigo que o texto fala de Abel e da sua... Não era só da oferta que Deus estava se agradando. Deus estava se agradando do coração de Abel. Diga glória a Deus. Deus estava se agradando da vida que Abel oferecia ao Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando Deus está alegre com a nossa conduta, é o sinal que nós estamos fortes na presença de Deus. Quando Deus está alegre com a nossa vida, é sinal que nós estamos tendo com Ele uma intimidade que alegra o coração de Deus. A alegria do Senhor é a minha força. Diga comigo: a alegria do Senhor é a minha força. Quem está forte em Cristo Jesus? Diga: eu sou mais que vencedor. Porque a alegria do Senhor tem completado a tua vida. Nos momentos de lutas, nos momentos de batalhas, nos momentos de dificuldades, a alegria do Senhor tem sido o teu sustento. No momento que você acha que vai naufragar, no momento que você acha que vai desistir, o Senhor vem e te levanta, porque a alegria do Senhor é a tua força. A alegria do nosso Deus é a nossa força. Por que Abel era um cara feliz? Por que ele oferecia a Deus as melhores coisas? Porque ele tinha alegria em servir ao Senhor. Irmãos, eu quero falar algo, talvez você que me assiste no YouTube até se espante com isso, mas é um saco servir a Deus quando não se ama o Senhor. É uma tristeza servir a Deus quando não se ama o Senhor. Por quê? Porque quando não se ama o Senhor, tudo que você vai fazer para Ele é forçado. Vir para o culto, forçado. Oração, forçado. Leitura da palavra, forçado. Um jejum, forçado. Uma oferta, forçado. Falar de Cristo, forçado. Tudo que se faz para Deus, se não tiver expressão de amor, não vai sair de acordo com o querer de Deus para nossas vidas. E Deus não se agrada. Quem está entendendo isso? Deus não se agrada.
Deus quer que a nossa vida seja uma conduta de espiritualidade que agrade o reino dele, aleluia. Amém, pessoal? Abel expressou o mais forte amor ao nosso Deus. Abel foi tão fiel ao Senhor, que ele deu apenas não somente a oferta, mas a sua própria vida ao Senhor. Caim ficou irado. Quando nós não temos o Senhor, nós nos iramos fácil. A gente se revolta fácil, se magoa fácil. Sim ou não? Às vezes deseja o mal do próximo fácil. Eu me lembro, certo tempo, estava caminhando, a gente estava evangelizando, e uma irmã disse: lá vem ela, eu tenho ódio dela. Ah, como eu tenho ódio. Eu me arrepiei todinho só com essas palavras. Eu disse: pelo amor de Deus. Eu falei uma frase que minha avó diz assim: cruz credo. Eu disse: cruz credo, minha irmã, bate na tua boca, pelo amor de Deus. Não, eu não aguento. Aí entorturbei isso assim, quando agora, não aguento nem ver ela. Vamos por outro lado, vamos por outro lado. Eu digo: eu vou é por aqui. A Bíblia ensina que nós temos que amar, que nós temos que perdoar. Essa era a conduta de Abel. Era uma conduta que Caim não tinha. Caim estava sempre irado, Caim estava sempre planejando o mal. Irmãos, acontece isso nas famílias, sim ou não? Acontece. Você vê que Caim era um cara que estava planejando o mal contra Abel. O próprio Deus foi falar com Caim. O próprio Deus conversou com Caim, dizendo aqui no versículo, veja comigo como Deus vai falar com ele. No versículo 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que lhe descaiu o semblante? Olha a pergunta de Deus para Caim. Caim, por que você está com raiva? Por que você está irado? As 3 perguntas que Deus faz. Caim, por que você está irado? Por que você está com raiva? Por que descaiu o teu semblante? Caim estava com tanto ódio que até o semblante dele mudou. Até o rosto, a fisionomia do rosto dele mudou. Ele está virado. Por quê? Porque não havia ainda o temor do Senhor. Caim não tinha no seu coração aquela conduta de dar e receber perdão, de liberar perdão. E nós, para caminharmos em família, nós temos que aprender a dar e receber perdão. Diga assim para quem está ao outro lado: se algum dia eu te magoei, esquece, me perdoa. Amém? Diga: se algum dia eu te magoar, esquece. Diga: começa esquecendo agora, me perdoa. E tem gente na família que gosta de fazer raiva uns aos outros, sim ou não, irmãos? É ou não é? Tem muita gente que gosta de provocar raiva uns dos outros. Diga para quem está ao outro lado: olha, tem que ter o perdão. O que aconteceu com Caim? Ele não conseguiu perdoar. O próprio Deus falou com Caim. E primeiro Deus repreende a fisionomia de Caim, a postura de Caim. Por que tu estás irado, Caim? Por que descaiu o teu semblante? Primeiro Deus repreende Caim, depois Deus dá um conselho. Eu costumo dizer que nenhum conselho funciona sem uma repreensão. Eu costumo dizer isso. Nenhum conselho funciona sem uma repreensão. Nenhum. Todo conselho ele tem que ter antes uma repreensão. E a palavra repreensão nem sempre quer dizer brigar. Repreensão quer dizer um alerta, um ensinamento. Deus repreende Caim e agora Deus fala assim para ele. Olha o conselho de Deus. Deus fala aqui para ele: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus agora dá um conselho: Caim, se você andar na linha, meu chapa, se você andar reto, se você andar conforme a vontade do Senhor, você será aceito. O teu caminho será reto, você será uma bênção, você será próspero, você será mais que vencedor, você será feliz. Deus estava dizendo para Caim: se você fizer o que é certo, tu serás aceito. Mas se você fizer o que é errado, eis que o pecado já está na tua porta, mas cumpre a ti dominá-lo.
Irmão, quantas vezes a gente não consegue se dominar, sim ou não? Principalmente na hora da raiva. Quem fica com raiva fácil? Eita Jesus. Aí na hora da raiva, o que dá vontade? Ah, ele falou isso, pois eu vou falar mais. Ah, ele disse isso, pois eu vou dizer 2. Sim ou não? Não pise nos meus calos. Ah, eu sou ótima pessoa, mas quando pisa nos meus calos, pastor, olha, sai de baixo. Eu dou uma boiada, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas também dou uma boiada para não sair dela. Tem muita gente assim. E esse tipo de pensamento, conduta, não vai cooperar para o nosso crescimento espiritual, não vai cooperar para a bênção no lar. Porque quando a gente não consegue se dominar, a gente está constantemente machucando alguém ou se machucando. Amém? Quando a gente não consegue se dominar, a gente está constantemente machucando alguém ou se machucando. A gente tem que se dominar. Tem horas que a gente tem que calar mesmo a boca. Não vou ficar calado aqui para não falar bobagem. Sim ou não? Ah, eu vou até respirar fundo, porque se eu falar, eu vou falar. Tem horas que a gente tem que calar, e calar faz parte de se dominar, diga amém. Chegaram para mim uma vez e disseram, pastor, falaram isso do senhor. Eu disse, para. Ah, o senhor não quer saber não quem é? Eu digo, de jeito nenhum. Por quê? Para não entrar aqui. Se entrar aqui eu vou querer, e eu não me controlo. Pastor, o senhor não se controla não. Não. Por isso que eu vou logo dominando. Não, para aí. Não, pastor, mas pastor, é melhor o senhor saber, porque o senhor às vezes está caminhando com uma pessoa que... Para. É melhor não entrar. É melhor não nos contaminar. É melhor permanecer dessa maneira. Quando a gente aprende a se dominar, a gente, diga assim comigo, fere menos, ou não fere, e nem se machuca. Às vezes a gente é curioso para o mal, curioso para saber quem está falando de você, curioso para saber o que as pessoas pensam de você. Irmãos, a gente só precisa saber o que Deus pensa sobre nós. E quando você tem um real sentido do que Deus pensa sobre você, você vai começar a praticar aquilo que é correto. Amém? Quando você tem um real sentido do que Deus pensa sobre você, você vai querer caminhar certo com Ele. Pergunta para Ele, Senhor, o que o Senhor pensa de mim? Deus, o que o Senhor imagina de mim? O Senhor está feliz com a minha vida? O Senhor está alegre com a minha vida? Eu estou te agradando? Eu estou te desagradando? Quando você se preocupa mais com o que Deus pensa, você se comporta melhor, você se corrige, você altamente se corrige. Mas quando você começa a imaginar o que as pessoas estão pensando, falando de você, você começa a encolher um pouco mais. Ou começa a querer revidar. Ele está falando isso de mim, pois eu vou falar também. Ah, mas aí eu vou dizer, eu vou fazer. Tudo que nós precisamos é entender o que Deus pensa ao nosso respeito. Pergunta para Deus em oração hoje, Senhor, o que o Senhor pensa sobre a minha vida? Como que eu estou te servindo, Senhor? Eu estou te agradando? Eu estou te servindo com total coração? Eu estou expressando alegria em te servir, Senhor? Aleluia. Caim, ele teve o nascimento com o auxílio de Deus. Ele teve a repreensão de Deus, ele teve o conselho de Deus, mas mesmo assim Caim, ele deixou com que o mal lhe dominasse. Tem muita gente que é rodeada de pessoas que amam elas, que a amam. Tem muita gente rodeada de pessoas que está lá aconselhando, que está lá ensinando. É o pastor, é o pai, é a mãe, é o professor da escola, é o professor da faculdade, é o professor da academia, sempre é um amigo, uma amiga, sempre tem alguém dando um conselho, mas parece que a pessoa ela não quer ouvir. Deus está falando, Deus está ensinando, o pastor fala, o pai fala, a mãe fala, às vezes os filhos falam, mas a gente não quer dar ouvido. E a gente tem que ouvir a opinião que Deus tem sobre a nossa vida. Deus falou com Caim, irmãos.
Deus repreendeu Caim. Deus estava querendo levar Caim para perto. Diga glória a Deus. Sabe o que eu acho lindo nessa história, amados? É que Deus queria Caim perto. Deus não queria Caim mal, longe. Quando a gente lê a história de Abel matando o próprio irmão, o que dá no teu coração? Dá uma revolta, dá uma raiva, sim ou não? Amém ou não amém? Deus já sabia que Caim ia fazer isso. Mas sabe o que Deus faz? Deus já viu, porque Ele sabe todas as coisas. Deus já sabia que Caim ia matar Abel. Deus já sabia que Caim tinha um coração ruim. Mas Deus era tão bom que Deus é tão bom que Deus chegou para Caim e disse assim: Caim, se tu fizeres o que é certo, tu serás aceito. Olha o coração de pai, irmãos. Deus queria trazer Caim para perto, Deus queria restaurar a vida dele, Deus queria transformar a vida dele, Deus queria curar aquela mágoa, Deus queria curar aquele coração ruim que Caim estava alimentando na vida dele. E quantas vezes entra ano e sai ano e a gente às vezes fica alimentando coisas que não devem ser alimentadas no nosso coração, às vezes com o próprio familiar, com o próprio parente, com o próprio irmão em Cristo. Sim ou não, irmãos? A gente vai alimentando coisas que já deveriam ter saído. Caim estava só alimentando. Quer dizer que Deus gosta de Caim, quer dizer que ele é o querido do papai, o querido da mamãe, quer dizer que tudo que ele faz dá certo. E ele começou a alimentar o coração, começou a inchar o coração dele. Igreja, coração é uma terra que a gente tem que ter cuidado. Coração é uma terra que nós temos que alimentar com coisas boas, porque se alimentar com coisa ruim, pensa no coração fértil. Pensa num coração que produz, é o coração humano. Se alimentar com coisa ruim, vai gerar frutos ruins. Se alimentar com coisas boas, vai gerar frutos bons. Então, a partir de hoje, começa a querer mais de Deus. Começa a pedir a Deus: Senhor, tira de mim o coração de pedra, tira de mim o coração duro, o coração que alimenta mágoa, o coração que não consegue perdoar, coração que não consegue esquecer o passado, coração que não consegue progredir. Porque a alimentação ruim do coração só vai te fazer mal. A alimentação do coração ruim só vai fazer você cada vez mais cair da graça de Deus. E quando a gente alimenta demais coisas ruins, a gente perde sensibilidade para ouvir. Eu vou lhe provar isso dentro da palavra do Senhor. Caim alimentou tanto que Deus foi falar com ele e não adiantou. Quando Caim mata Abel, Deus faz uma pergunta para Caim. Olha só, capítulo 4. A gente está perto de concluir essa palavra. Capítulo 4, versos 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: aonde está Abel, teu irmão? O que ele respondeu, irmãos? Não sei. Acaso sou eu guarda-costa do meu irmão? Olha o que ele respondeu para Deus. Ele alimentou tanto o coração dele de coisas ruins, que ele perdeu o temor ao Senhor. O que acontece quando a gente alimenta o nosso coração de coisa ruim? A gente perde o temor. Por isso que quando a pessoa está no mundo, ela peca desenfreadamente, ela perde o temor. E às vezes ela pensa: não, eu não sou crente, eu posso. Talvez esse era o pensamento de Caim. Eu não sirvo a Deus como Abel, meu irmão, então eu posso matar ele. E ele alimentou, o coração dele estava duro. O coração dele estava, mesmo ele tendo matado Caim, ele continuava com ódio. Caim, mesmo tendo matado Abel, ele continuava com ódio do irmão que ele já tinha matado. Caim, aonde está teu irmão? Se ele tivesse arrependido, ele te disse: Senhor, pequei, me perdoa, tirei a vida do meu irmão. Mas não, mesmo ele tendo matado Abel, ele estava com ódio. Ele disse: não sei. Ele já começou mentindo: não sei. Eu sou guarda-costas do meu irmão, por acaso? Irmãos, tem muito crente assim. Tem muito ser humano assim, ruim. Tem pai que tem coragem de matar o filho, tem filho que tem coragem de matar o pai. Tem muita gente ruim. Tem crentes ruins.
que deseja o mal para o próximo e acha que é cheio do Espírito Santo. Nós temos que alimentar o nosso coração daquilo que vai nos fazer progredir com o Senhor. Diga aleluia. Se você pode dar uma linda salva de palmas para o Senhor bem forte, aplauda Ele bem forte. Você vê que Caim, mesmo tendo matado Abel, ele continuava com ódio, rancor. Mesmo ele tendo praticado aquilo que o coração dele ruim mandava, aquilo que o coração dele duro mandava, ele continuava com ódio, ele continuava duro. Assim é quando o coração está duro, mesmo praticando, continua com o semblante pesado, com o coração pesado, um ambiente pesado. Mas quando tem perdão não, as coisas melhoram, sim ou não? Você respira melhor, você caminha melhor, a tua consciência fica melhor, você fica em paz. A gente não pode deixar que a nossa casa seja alimentada por coisas ruins. Nós temos que ensinar nossos filhos a perdoar uns aos outros, a perdoar o coleguinha da escola. Nós temos que criar uma geração debaixo da graça de Deus. Nós temos que ser exemplo para os nossos filhos nessa geração, em nome de Jesus. Nós temos que gerar fruto. O fruto que Caim apresentou ao Senhor foi um fruto que agradava a Deus, foi uma oferta que agradava a Deus. E nem sempre a oferta que agrada a Deus é o dinheiro. Aliás, não é o dinheiro que agrada o Senhor. O fruto que agrada ao Senhor é quando a tua vida está diante da presença dEle. Tem consciência nas tuas passadas, consciências de paz, consciência de alegria. Na tua caminhada não vai faltar paz, porque você tem uma consciência, um coração puro diante do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Deus quer nos dar hoje um coração, diga comigo, puro, sem mágoa. Eu sei, irmãos, que tem situações que é difícil de perdoar, sim ou não? Eu nunca me esqueci de eu era criança quando eu vi isso. A criança foi colocada dentro de um freezer. Quando tiraram a criança lá, perguntaram para a criança, já depois de tempo, né, um bom tempo quase, né, morre. Perguntaram para a criança, o que você deseja para ele? O que você diz dele? Ele disse, eu desejo perdoar ele. Eu perdoo ele. Que Deus possa mudar a vida dele. Que Deus possa transformar a vida dele. Foram as palavras daquela criança. Olha por que a Bíblia diz que nós temos que ter um coração de criança. Porque adulto, às vezes, a gente não pensa assim. Isso é um mau caráter, deveria ter morrido. Ah, peste. Sim ou não, irmãos? Isso é um cara, olha. Ah, diabo dos infernos, que o cão carregue. Vai pagar caro pelo que fez. Não são esse tipo de palavra que a gente ouve? Às vezes a gente não ouve isso de líderes. Pastores, padres, bispos, a gente não ouve isso. Vai pagar pelo que fez, é ruim, é o cão. Tem que morrer, misericórdia. Olha a palavra que aquela criança diz, que o Senhor perdoe e que ele seja transformado. Caim poderia ter tido um coração puro, igual o coração de Abel, mas ele não dava ouvidos à voz de Deus. Só existe uma maneira de a gente ser transformado, irmãos. É dando ouvido à palavra do Senhor. É dando ouvido à voz do Senhor. É querendo entender o que Deus pensa ao teu respeito. Pergunta para quem está ao outro lado. Você já imaginou? O que Deus pensa sobre você? Amém? Você já parou para pensar nisso? Senhor, o que o Senhor acha de mim? Ai, pastor, Deus me despertar um negócio desse para Deus. Eu perguntar um negócio desse para Deus, ele vai começar a me repreender. Mas a gente tem que perguntar, Senhor, o que tu achas de mim? Faz uma análise. Tira tudo que for ruim do teu coração, da tua mente, começa a colocar a palavra do Senhor, expressa na tua vida, e assim a gente vai ter o coração igual de Abel, ao ponto de dar a vida pelo reino de Deus. Aleluia. Fica de pé e aplauda o nome do Senhor bem forte em nome de Jesus. Bem forte.